nós falávamos sobre o advogado Sebastião Coelho. Ele que defendeu no Supremo Tribunal Federal o Aécio Costa, que foi o primeiro condenado pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Durante a sua fala no Supremo, ele atacou os ministros. Foi rebatido pela ministra Carmen Lúcia. E depois daquele patética fala no Supremo Tribunal Federal, ele continuou. Cíntia Traz foi às redes sociais para defender, no dia 12 de outubro, uma nova mobilização golpista no país. E aí, temos inclusive aí a imagem desse vídeo divulgado nas redes sociais pelo Sebastião Coelho. Ou seja, continua não exercendo, atuando como um advogado, mas como um político, como alguém que pretende ser candidato nas próximas eleições, e é gente com filiação partidária, inclusive outro advogado teve a sua filiação cassada no Solidariedade no dia de hoje, após a atuação à frente dos ministros do STF. Diante disso, eu quero então a avaliação dos nossos jornalistas, das nossas jornalistas. A Kátia Danes falava antes do nosso break. Sigo com você. Kátia. Pois é, Ananias, eu tenho acompanhado aí opiniões divergentes de vários advogados, mas tem um ponto que sempre é colocado e que é convergente. A questão da atuação técnica, né? E de como, se essa atuação técnica e não política poderia ter beneficiado aí os acusados com a redução do tamanho da pena, que na verdade era exatamente o que se buscava ali. A questão de culpados, isso já era conhecido. Eles não tiveram uma defesa técnica. Esse ponto é importante. Não tiveram a defesa técnica e está caracterizado que ali se transformou num palanque, né? Os acusados foram prejudicados por causa disso. Aí já vem o advogado gravar um vídeo convocando manifestações que a gente vê claramente ali uma busca aí, uma candidatura para 2024. Eu falava no ponto de que a advogada, ela não contribuiu para a autoafirmação da mulher na questão de que a mulher é competente e pode enfrentar aí situações de pressão, com aquele choro dramático, com aquela encenação toda, que também ali aquele réu foi altamente prejudicado porque ela perdeu o prazo, a Defensoria Pública estava lá preparada para fazer a defesa e ela chegou lá de última, como a gente diz aí na gíria, para fazer aquele show, aquele espetáculo. Então, assim, eu acho que a OAB ter se manifestado, ter falado, e que muitos advogados discordaram, que a postura da entidade seria apenas de defesa do advogado. Eu acho que ela optou pela questão da advocacia, que é uma questão maior. Já demonstra aí que realmente foi lamentável, há que se criticar, há que se aí tentar avaliar como a decisão do Supremo, que essa questão que fala dosimetria, se foi... Isso é ok, mas a atuação, ir para lá, num caso tão grave, num caso tão importante, para não agir de forma técnica, optar por fazer politicagem, palanque, é muito grave. Profissionalmente, para a própria categoria, é muito sério. Francis Teixeira. Ananias, que os acusados, os réus do dia 8 de janeiro não são anjos de candura, isso todo mundo está ciente, já sabe. Só que eu me permitia ficar com um pouquinho de pena deles, porque realmente não tiveram defesa. O que nós observamos nesse início de julgamentos, nos 3 primeiros julgamentos, foi um show de horrores de advogados que demonstraram que estavam ali apenas para uma lacração nas redes sociais. E esse é um fenômeno que é observado em diversos âmbitos. Não apenas agora, nós observamos nos julgamentos do STF, como no Congresso Nacional, isso é costumeiro, é corriqueiro, que
esses vídeos que viralizaram e as respostas dos ministros do STF, pelo menos sirvam para que os próximos defensores, eles de fato atuem para defender os seus clientes, para defender os réus dos atos do dia 8 de janeiro, porque há sim a possibilidade dessa pena ser reduzida. Nós observamos que a dosimetria, inclusive, do julgamento no Brasil está sendo bem maior do que o julgamento nos Estados Unidos da invasão do Capitólio, mas diga-se de passagem, a invasão na sede dos três poderes foi bem mais grave até mesmo do que a invasão do Capitólio, foi numa extensão maior do que a que aconteceu nos Estados Unidos, mas, obviamente, eu vi também nas redes sociais imagens sendo compartilhadas, montagens comparando a pena aplicada nesses agora condenados pelos atos do dia 8 de janeiro com condenados de assassinatos, como a Elise Matsunaga. Eu até entendo que se discuta a possibilidade de aumentar penas para uma série de crimes no nosso país. É uma defesa que eu já tenho de há algum tempo. Acho que algumas penas são muito brandas, mas não dá para relativizar que o que esses réus do dia 8 de janeiro fizeram foi realmente muito grave. Então, para mim, 16 anos foi sim, 17 anos foi sim uma pena muito justa, 14 anos também, mas tem como ela ser reduzida nos próximos casos, dependendo das provas que forem apontadas e especialmente dos defensores. Alessio? Primeiro, destacar o quanto foi simbólico e importante esse julgamento ter acontecido ontem, porque hoje é comemorado, né, internacionalmente o Dia da Democracia, e quanto é simbólico a gente lembrar ter esse ato, né, de condenação de 14 a 17 anos de prisão para pessoas que tentaram contra o Estado Democrático de Direito no Brasil, para que outras pessoas, porque assim como eles, existem muitas pessoas Brasil afora que estavam escondidas antes de todo esse teor golpista ser levantado no país, de todo esse pensamento golpista ser levantado, ele já existia, estava escondido, estava numa bolha ali presa e que veio a explodir no dia 8 de janeiro. Mas outras pessoas também, eu tenho certeza que pensam da mesma forma desses que foram agora condenados e que sirva de exemplo para eles, para que não façam, né, não pensem em fazer atos semelhantes. E aí, levando agora para a parte dos advogados, o próprio ministro Alexandre de Moraes se chateou ao perceber que não havia a intenção de ser feita uma defesa dos réus, que a intenção deles era realmente, como o Francis destacou, como a gente falou aqui também durante a semana, era realmente criar para si um conteúdo para usar, quem sabe, em eleições futuras, usar de conteúdos nas redes sociais. O próprio primeiro advogado já, inclusive, está se potencializando nas redes sociais, usando dessa defesa, entre aspas, eu coloco até, que fez ontem, para poder se promover, para poder promover um ato público, um ato político, já, inclusive, colocando o nome de crianças no meio, uma data comemorativa que a gente tem no Brasil, em que se comemora o Dia das Crianças. Então, usando até para parafrasear o ministro Alexandre de Moraes, eu digo não só para ele, mas como para os outros advogados também, tenha dó das crianças, tenha dó do Brasil e tenha dó do povo que precisa acompanhar essas redes sociais, essas declarações, Ananísio. Muito bem, olha, vamos avançar. Sim.